referente à nossa tarefa é o seguinte, as aulas online, né, elas estão sendo, agora nesse período de pandemia, toda sexta-feira, tá? Nos 2 últimos tempos. Todas as sextas-feiras, nos 2 últimos tempos. Vai ter tarefa? Vai ter tarefa. Quando que vocês, qual que é o prazo limite para vocês me entregarem a tarefa? Até o dia anterior. Ou seja, vocês terão que mandar a tarefa até na quinta-feira. Antecedente, então, é o dia que antecede a sexta, que é o nosso dia de aula, tá? Ah, professora, mas eu esqueci de mandar a tarefa, posso mandar agora, na sexta-feira? Não. Você pode até mandar, mas não vai ser pontuado, tá? Então, aí vocês vão ter que vamos falar assim, vocês vão ter que criar uma regra para não esquecer de mandar a tarefa para o professor. Eu, professora de geografia, vou aceitar a tarefa, assim, vou pontuar a tarefa até o dia anterior à nossa aula, tá? Então, aí vocês vão ter, por exemplo, hoje já tem tarefa. Vocês vão ter de hoje até quinta-feira da semana que vem para me enviar. Professora, eu já terminei hoje, posso enviar hoje? Pode. Hoje à tarde, né, depois da aula, pode. Só não vou aceitar no dia da nossa aula. Também, tá? Tem no grupo, tá? Tem que pedir para a tia Késia colocar. Tá? O que mais que eu ia falar? Esqueci. Ah, sim. Gente, ao enviar a tarefa de vocês, não se esqueçam de colocar o nome. Que às vezes vocês têm lá, né, apelidos, né, descritos lá no celular. Eu não tenho obrigação de saber apelido de ninguém, tá? Só um pouquinho, deixa eu terminar. Tá? Então, assim, eu não tenho obrigação de saber apelido de ninguém. Eu tenho que conhecer, a minha obrigação é conhecer vocês pelo nome. Tá? Então, coloquem o nome, mesmo porque eu não tenho o nome de vocês gravados no meu celular. Tá? Eu não gravo todos os números. Não tem nem como. Eu tenho vocês aqui, tenho mais outras aulas que eu dou, outras escolas que eu dou aula online, não tem nem condições de eu ficar gravando aluno por aluno. Tá? Então, não se esqueçam. Ah, mas eu enviei no dia, professor, eu enviei para a senhora até sexta-feira, mas eu esqueci de colocar meu nome, sinto muito. Não colocou nome, eu não vou adivinhar quem é, vai ficar sem nome, tá? E eu também não vou ficar perguntando, mas quem é que está me mandando? Esquece, tá, gente? Isso daí é um compromisso de vocês. Quem vai ganhar com isso é vocês, não sou eu. Tá? Então, faz parte, vai ter que fazer parte da rotina de vocês. Fala, Matheus. Professor, mas eu digo Matheus Moraes. Também pode fazer isso? Pode? Eu faço isso. Professor, se tiver tipo, mais das Marias, eu tenho que colocar o sobrenome. Sim, sobrenome, tá? Ah, outra coisa importante. Como vocês vão estar mandando para mim a tarefa no meu WhatsApp, né? No particular, não é para jogar no grupo, obviamente. Vocês vão colocar a série, tá, gente? Coloquem a série de vocês. Por quê? Nicole, eu tenho outra aluna chamada Nicole, do 9º ano. Tá? Então, e aí? Maria Luísa. Eu tenho, acho que 3 alunas chamadas Maria Luísa. Então, como que eu vou saber de qual turma que é, tá? Então, Maria Luísa, coloque o sobrenome e, exato, a série na frente. Combinado, pessoal? Eu acho assim, o combinado não sai caro, tá? Então, aí ninguém tem a perder se fizer tudo isso que eu falei, tá bom? Não são coisas difíceis de fazer, tá? Além de tudo isso, ainda tem uma nota extra. Não é nota extra, né? Ela vai compor a sua nota. Então, ela já não é coisa extra. Extra é assim, eu vou te dar uma nota nisso, mas no outro bimestre eu não vou dar. Entendeu? Não é assim. É uma coisa que a gente está firmando agora, é um compromisso, tá? A hora que chegar ali, eu já falo. É essa daí mesmo, tá? Meninos, já que nós estamos combinados, já passei os combinados a vocês, vamos, então, ao nosso conteúdo de hoje, tá? Como que a gente vai
começar o estudo da geografia no 7º ano, né? Totalmente já coisas diferentes que a gente vai começar a ver agora, tá? O 7º ano é um dos, vou falar assim, eu tenho por mim, tá? Mas é um dos conteúdos que eu mais gosto, é o conteúdo do 7º ano, tá? Da geografia. A gente vai começar a falar tudo sobre o Brasil, tá? Primeiro, a gente vai falar como que formou o Brasil, né? Vocês se lembram, né, nas aulas de história, como que foi, né, a descoberta do Brasil, né, ou descoberta das Américas, né, vamos falar assim, por quê? Porque naquela época, quando descobriram as Américas, lá no ano de 1500, né, o Brasil existia? Não. Ele estava aqui, mas não era esse nome, não é? E outra, ele não tinha essas características, né? Ele não tinha os limites territoriais. Por exemplo, aqui na capa de abertura, agora tá fácil, né, da gente saber onde que fica o Brasil, né? Não descobriu. Isso aqui foi sendo criado depois, tá? E a gente vai ver isso, tá? Então, olha só, essa capa de abertura de vocês, do caderno, era para simbolizar né, para simbolizar essas divisões que o território brasileiro teve. Só que é uma capa muito escura, né? Mas, ó, aqui na tela, ó, dá para vocês virem, tá? O meu, como é que tá, mais ou menos, coloridinho e mais claro, era para ter saído dessa forma. Por quê? Porque aqui tem as datas, né? As datas e as grandes mudanças que obteve fora do território brasileiro, mas dentro da América do Sul, e depois dentro do território brasileiro, tá? Infelizmente, não apareceu muito bem aí para vocês, mas num outro momento eu posso até achar aqui na tela depois e mostrar para vocês. Só um pouquinho, pessoal de casa, só um minutinho, fala. Do Brasil? Ele tem limites de norte a sul e de leste a oeste. Ele dá mais de 8.000 quilômetros, tanto de norte a sul quanto de leste a oeste. Dá pouquinha coisa de diferença de um para o outro, tá? De norte a sul, ele é mais extenso. Dá cerca de uns 30 e poucos quilômetros de diferença do leste a oeste, tá? Então, aí a gente vai ver isso aqui também. Tem tudo aqui, tá? Então, olha só, gente. Quilômetros, né? A gente vai ter também aqui. Meninos, então aqui na capa de abertura da apostila de vocês, ele mostra o seguinte, ó. Aqui, esse pedacinho que mostra aqui do lado, é o continente sul-americano. América do Sul, tá? Quando os nossos colonizadores chegaram aqui, era aquilo que ele encontrou. Só o continente sul-americano. Não tinha essas divisas do território brasileiro que hoje a gente conhece. Não existia, era tudo uma terra só. Tá? Fala, Melissa. Como é que eles descobriram o formato de cada país, essas coisas assim? Então, porque no mapa mostra. Eles não descobriram esse formato, né? Esse formato ele foi obtendo depois das conquistas territoriais, tá? Calma que a gente vai chegar lá. Bom, a gente vai passar por isso aí também. Meninos, e aqui ainda na capa de abertura, ele mostra aqui, ó, umas datas, né? Estou esperando. Você vai abrir a sua apostila que horas, Matheus? Tem nada aí, ele está em Já vou ter que conversar de você para Kézia, tá? E aqui do lado a gente tem algumas datas, então, e as mudanças que ocorreram naquele período, tá? A gente vai passar um por um, tá bom? Dessas mudanças que obteve aí. E aí, na abertura, ele fala o seguinte ali, ó. Na verdade, quando a gente vai ver a cronologia, você olha daqui para cá, ó, tá? Daqui para cá.
Porque ó, a primeira divisão que o Brasil sofreu foi essa aqui, ó. Foi essa aqui embaixo, que era o Tratado de Tordesilhas, tá? Era esse pedacinho aqui, ó, do Brasil, ou seja, só essa parte aqui, ó, do território brasileiro, que foi dividida, né, entre portugueses e espanhóis, tá? Os portugueses ficaram com essa parte pequenininha aqui, mas era uma parte pequenininha, mas eles foram muito espertos, sabe por quê? Que era por aqui, ó, pelo oceano, né, que chegavam os navios, né, que vieram conquistar o nosso território, tá? Consequentemente, era o caminho mais curto entre a distância, né, do Brasil, da América do Sul e da Europa, tá? Bem aqui em cima, ó, lá no Nordeste brasileiro, tá? Então, essa partezinha pequenininha que está datada aqui embaixo, ó, pertencia, então, aos portugueses. E o restante, ó, tudo isso aqui para dentro, era de quem? Dos espanhóis, tá? Então, esse foi o primeiro acordo, foi o primeiro desmembramento, vamos falar assim, ou a primeira divisão do território brasileiro. Qual foi a primeira divisão do território brasileiro? O Tratado de Tordesilhas, ok? Fala, Matheus. Os espanhóis tiveram problema com a navegação toda, que não ficaram perto do mar. Por isso que eles tiveram dificuldade. Isso. Aí, o que acontece? Eles tinham um caminho maior a percorrer. Por quê? Se essa parte todinha aqui, ó, do litoral ficou dos portugueses, o que os espanhóis tinham que fazer? Eles tinham que dar a volta aqui por baixo para poder entrar no território brasileiro, tá? Para eles, o caminho era mais longo, muito mais demorado. Consequentemente, eles conseguiam tirar, né, vamos falar assim, absorver as coisas daqui mais demoradamente. E eles acabavam perdendo o comércio externo, tá? O comércio exterior. Os espanhóis, tá? Oi? Não entendi. Eles perdiam, os outros exploravam primeiro. Se ele explorava primeiro, o que acontece? Ele voltava para o território dele e já comercializava. Enquanto os outros ainda estavam dando volta, ainda estavam entrando no território desconhecido, procurando. Exato. Aí, e depois fazer o caminho de volta também, entendeu? Vocês não tiveram problemas econômicos. Isso aí é depois, tá? Não, naquela época era navio. Você pode colocar aí 6 meses em alto mar. Por aí, tá? Lembrando que o navio naquela época era navio a vela. Então dependia da força do vento, tá? Não é igual esses navios de hoje que é com motor, né? Tá? Turbina. Professora, Espera aí só um pouquinho, Melissa. Oi? Tem o quê? Tem noção como Existem réplicas idênticas, tá? De certos navios ainda hoje, tá? Gigantesco. Tinha que ter lá dentro mais de 100 homens, 200 homens, tá? Lembrando que eles vinham para cá para explorar. Então, eles tinham que trazer mão de obra para fazer esse trabalho, tá? E no maquinário na época era tudo para sal. Então, a gente vai chegar num outro tratado, tá? Que acabou colocando fim no Tratado de Tordesilhas, tá? De 1750. Esse Tratado de Tordesilhas, ele já, começou a não valer mais. Por quê? Porque daí os espanhóis começaram a entrar e explorar dentro da terra dos portugueses, e os portugueses a entrar e explorar dentro da terra dos espanhóis. E virou uma mistureira só, tá? E aí, o que aconteceu com o Tratado de Tordesilhas? E aí formaram-se outro tratado, chamado Tratado de Madrid, tá? mas só que, tipo, quando um explorou uma terra do outro, isso era sacanagem ou... Não, começou a ficar escancarado, tá? Eles começaram a perceber que eles estavam perdendo território, perdendo materiais. Que materiais era esse? Era só o pau-brasil? Não. Ouro, né? Tinha diamante, encontrava-se bastante diamante aqui no Brasil, lá onde hoje, né, encontra-se o estado de Minas Gerais, tá?
esse nome, Minas, né? Das minas de diamante que existia antes, tá bom? Tem alguns ainda tem perdido, né? Só que, assim, tem locais hoje, né, que são resguardados. A gente vai ver isso também, né? Território que não pode ser explorado economicamente, tá? Não é que roubou, ele veio explorar, né? Vamos dizer assim, que essa terra aqui era uma terra desconhecida. Os únicos habitantes que existiam aqui eram os indígenas, né? E eles não tinham esse modo de pensar econômico, porque eles nunca precisaram disso. Tudo que eles queriam, a natureza deu para eles, né? Eles não tinham esse negócio de riqueza, né? Que ouro valia muito dinheiro, né? Ou que a madeira vendida, né? A madeira do pau-brasil valia muito dinheiro. Eles não tinham, eles não precisavam disso, tá? Tudo que eles precisavam, a natureza dava. Aí, o que aconteceu? Veio os nossos colonizadores, acharam, né, todas essas riquezas aqui no Brasil, e o que eles fizeram? Levava, tá? É porque, assim, hoje em dia, é uma boa pergunta até, né? Ele está perguntando assim, se os espanhóis e os portugueses não tivessem vindo, né, descobrir aqui, colonizar a nossa terra, né, alguma outra nação já teria vindo. Porque hoje, gente, no planeta não tem nenhuma terra desconhecida, tá? Todas elas pertencem a alguém, tá bom? Então, assim, pertence a um estado, né, ou pertence a um país, tá? Então, não tem uma terra que não pertence a ninguém. Muito provavelmente, se os espanhóis e os portugueses, então, não tivessem vindo, né, explorar nossas terras e colonizar, a gente tinha sido descoberto e colonizado por alguma outra nação, tá? Naquela época também, quem, né, brigava muito pelas colonizações eram os ingleses, os franceses, tá? Eles também estavam aí na luta para obter territórios, tá? Quanto mais territórios eles pudessem obter, maior, então, ficava a economia deles, mais poder eles tinham. Então, essa era a guerra, né, a luta de antigamente, tá? É obter mais terra, mais poder, tá? Esse acordo que foi o término do Tratado de Tordesilhas, tá? A gente vai chegar lá e eu já vou explicar mais, tá? Quem? Então, os índios, eu não me recordo qual que é a origem dos povos americanos. Essa origem dos povos americanos, acho que é a matéria do 8º ano. Onde fala que é a origem do povo. Eu sei que aqui na América a gente tinha 3 povos, né? Que eram os incas, os maias e os astecas, tá? Então, aqui, dos nossos indígenas, eu não me recordo qual que é. Qual dos 3, se são os incas, os maias e os astecas? É um dos 3, tá? A origem deles. É um desses 3 povos, eu não me recordo qual que é. Meninos, vamos lá, então. Continuando. Ali, agora, na página 3, eu vou colocar... Deixa eu ver aqui na tela, se vai aparecer para vocês a apostila. O que está aparecendo na tela para vocês? Fala aí. A apostila. Apostila? Perfeito. Então, vamos lá. Na página 3, tá, pessoal? Como você pode perceber na imagem de abertura do capítulo, houve grandes transformações no formato e no tamanho do território, até que este atingisse as dimensões que conhecemos hoje. Durante o longo espaço de tempo que abrange todas essas transformações territoriais, também aconteceram e ainda acontecem muitas mudanças na maneira de se viver no país, ou seja, na sua cultura. Desde a chegada dos portugueses, o Brasil se constituiu, primeiramente, como uma colônia de Portugal, em seguida, um império, e, por fim, uma república moderna. Essas são as formas de governo, tá? Portanto, a configuração territorial atual de nosso país é resultado de um processo histórico
de mais de 500 anos, que envolveu relações muito complexas. Foram inúmeras transformações nesse processo e alterações continuarão a ocorrer. Portanto, é importante saber que você é um dos agentes que ajudarão a construir o Brasil do amanhã e que, para isso, é necessário desenvolver conhecimentos e pensamentos críticos, tal qual começamos essa empreitada, reconhecendo as características gerais do nosso território brasileiro, né, do nosso território, do país do nosso território. Aí a gente tem aqui primeiro, localização e características gerais do território brasileiro. Quando a gente fala em localização, eu sei, né, onde que o Brasil fica. Hoje a gente sabe. Hoje a gente sabe que o Brasil fica no continente americano, no subcontinente, né, América do Sul, né, e que a gente tem uma extensão territorial, a gente sabe quais são os países que fazem o limite com o Brasil. Tudo isso hoje a gente sabe. Por quê? Porque a gente tem um mapa na palma da mão ou na tela do computador a qualquer momento que a gente queira. Antigamente tinha isso? Não. Não tinha. Então, como que eles sabiam, né? Como que eles sabiam até onde que ia o território brasileiro? Não é isso? Então, a gente vai... Eles exploraram e demoraram muitos anos, né? Explorando. Isso, tá? Então, a gente vai saber agora como, né? Que eles acabaram localizando e quais características eles deram, então, ao nosso território. Oi? Não. O Brasil, gente, não pode crescer mais para os lados. Primeiro, o Brasil é um país super pacífico, tá? A gente não entra em guerras. Vocês sabem, né, disso. Eu acho que a última vez que o Brasil participou foi da Segunda Guerra Mundial, e mesmo assim, enviaram os nossos contingentes, né, mas parece que o Brasil, ele não agiu diretamente, tá? Não agiu diretamente ali na guerra. A gente mandou contingente, mas os nossos soldados, eles ficaram lá aguardando, né, mas não... E assim, o Brasil é um país pacífico. Para conseguir território hoje, é só através de guerra, tá? Não tem outra forma. Ninguém vai lá e vai dar um pedaço do território para o Brasil. Por exemplo, vamos falar em um país que faz parte, que faz divisa aqui com o Brasil, vou falar do Uruguai, ou do Paraguai, ou da Argentina. Todos eles fazem. Bolívia, tá? Ninguém desses países, né, vizinhos do Brasil, vai falar, vou pegar e vou dar uma parte do nosso território para o Brasil. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, nesses limites, tá? Os limites, o Brasil, ele não vai crescer mais. Não tem jeito, tá bom? Então, vamos ali. Atualmente, podemos considerar que um país é formado por 3 elementos principais. Gente, vamos grifar essa parte aí, ó. Quais são os 3 elementos principais que formam um país, seja o Brasil, seja Estados Unidos, seja Paraguai, Uruguai, qualquer um, tá? Quais são os 3? Primeiro, o seu povo ou a população. Depois, isto é, né? Os cidadãos com seus costumes e suas culturas. Depois, o segundo, o seu governo, do qual se originam as instituições e as leis que serão seguidas. E, por último, a letra C, seu território, que é o espaço que delimita o exercício da autoridade do governo, tá? Então, a gente tem, para formar um país, tem que ter essas 3 características principais. O povo, o governo e o território, tá? Tem que estar esses 3. Só um pouquinho, pessoal. Vou tirar daqui. Tá. Meninos, eu não quero que ninguém fale na onde que tá para ninguém. Tá. Mas eu não quero que ninguém fale. É para seguir. É para seguir junto comigo. Povo, governo e território, tá? Se tiver os 3, dá para formar um país? É óbvio que dá, tá? Claro que dá, certo? Tem que ter os 3. Mas e se faltar um?
Não dá. Não tem como formar um país sem ter esses três componentes juntos. Se ele tiver o território e tiver governo, ele é país? Não, porque falta população. Cadê o povo? Cadê a nação? Não tem. Se ele tiver população e tiver território, ele é um país? Não, porque ele tem que eleger a sua forma de governar, ele tem que ter as suas leis, tá? Então não tem, gente, tá casado. Tem que ter os três juntos. Certo? Depois ali, ao observarmos um planisfério, notamos a grande quantidade de países que existem e percebemos que o Brasil é um dos maiores do mundo. Isso é verdade. Hoje, né, a gente sempre ouve falar assim, que o Brasil, ele tem dimensões continentais. O que é isso? Quer dizer que ele poderia facilmente ser um continente, de tão grande que ele é, tá? Então, aí, o Brasil tem proporções continentais, porque ele é muito grande. Poderia ser um continente? Poderia. Mas antes de experimentar, existe norte e oeste? Existe o quê? Norte e oeste? Existe. Ah, tá. Existe lá. Por que não tem norte e oeste? Você está no Brasil no norte e sul. Não entendi nada. Né? Isso daí é localização, tá? Mas a gente tem as regiões que a gente vai estudar elas também. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui na nossa sala de aula, tá? Nossa sala de aula é um todo. Aí, eu quero falar para vocês. Aí, onde você tá, é o norte, aqui é o sul, aqui é o leste e lá é o oeste, tá? Ou, vamos virar. Vou virar igual vocês. Então, aqui é o norte, sul, leste sempre à minha direita e oeste sempre à minha esquerda. Eu posso fazer isso aqui? Posso. São pontos. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Aqui na minha mesa eu posso fazer? Eu posso. Norte, sul, leste, oeste. O meu mouse está aqui no meu leste, o meu estojo está aqui no meu oeste, tá? Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Agora, o Brasil, ele está separado em regiões, tá? E a gente vai ver essas regiões daqui a pouquinho, tá bom? Continua nessa posição que você está. Por exemplo, eu coloquei, porque vocês estão virados para cá, eu estou de costas. Não é isso? Eu estou de costas para o norte, estou de frente para o sul, é a mesma coisa, tá? Agora, se eu for falar isso geograficamente, aí eu posso estar errada. Por quê? Porque eu tenho que ver na onde nasce o sol. Sempre no leste. Então, é sempre para lá, tá? Então, nesse caso, né? Aqui na nossa composição. E aí ele vai se pôr, né? Não é que ele vai se pôr, né? É que a Terra vai virando, né? A Terra vai do sistema de rotação. Então, é ela que vira, tá? Então, dá a impressão de que é o Sol que está passando pela gente, né? Mas não é, é a Terra que está virando, tá? Para que é o leste e o oeste, né? Ele confundiu o leste e o oeste. Pessoal, continuando. Leste direita, oeste esquerda. Pronto? Tá. Então, ele coloca ali, ao observarmos um planisfério, notamos que a grande quantidade de países que existem e percebemos que o Brasil é um dos maiores do mundo. Mas você saberia descrevê-lo? Olha aí, né? Ao caracterizar um país, podemos usar certos elementos, entre eles, a localização, a área, o número de habitantes, quais são os países vizinhos, entre outros aspectos. Reunindo tudo isso, é possível identificar a dimensão de tal país no globo. Então, gente, aí vem a tarefa de vocês, tá? A tarefa de vocês é os jogos geográficos. Aqui, ó, nessa página 3 aí da apostila, ele traz pra gente um enunciado. Vou ler para vocês e aí a gente já vai lá na página 1 do material de apoio para poder explicar, tá?
observem lá no jogo. Deixa eu achar o meu aqui, que essa apostila minha aqui agora veio diferente. Deixa eu ver onde é que vai estar. Aqui. Observe os 10 cards de países, os 10 cards de países disponíveis na página 1 do material de apoio, tá? É essa daqui, ó. No verso dela, ou seja, atrás, né? Atrás dele tem ali umas linhas para vocês escreverem. O que vocês vão escrever nessas linhas, tá? Então, olha só. Deixa eu ver aqui. Há algumas linhas nas quais você pode inserir mais informações a respeito do país em questão, completando seus cards. Siga as orientações, então, da professora para isso, tá? Então, o que ele está trazendo aqui na frente do card, né? Ele traz aqui informações do seguinte, o nome, ele traz o desenho, né, do território daquele país, ele traz a bandeira do país, e aí ele traz escrito aqui, ó, o nome, né, Brasil. Na verdade, do Brasil tá errado, porque esse aqui não é o nome do Brasil, esse aqui é o nome genérico, não é o nome curtinho. Chama-se, na verdade, nosso território chama-se República Federativa do Brasil, tá? Então, esse é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, tá? Depois aqui, o continente que ele se encontra, que é o continente americano. Ah, mas não é América do Sul? América do Sul é subcontinente. Por quê? Continente americano é só um, é aquele grandão. Aí, se você dividir ele, aí vai dar 3, que é a América do Norte, América Central e América do Sul, tá? Mas quando eu falo em continente e não subcontinente, continente, eu falo da América, tá? Então, o Brasil está na América. Depois, a capital do Brasil, né, que é Brasília, nós sabemos. A língua, gente, é o idioma oficial daquele local. Aqui no Brasil, a gente herdou as raízes dos colonizadores portugueses, tá? Então, nós falamos o português como idioma oficial. Depois, a gente tem a área, tá? A área total. Foram os colonizadores portugueses que colonizaram o Brasil. Por que a gente não fala português no local? É a mesma coisa aqui do Brasil. Dependendo dos costumes que você adquirir naquela região, a sua fala, ela modifica. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem diversos sotaques, não é verdade? Quando eu falo aqui, a gente chama de mãe, mamãe. Como que é lá na Bahia? Maninha, painho, não é isso? Tá? Então, assim, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que aí muda, né? E fora o sotaque que também muda, né? Por exemplo, quando eu falo porta aqui no Mato Grosso do Sul, eu vou falar porta lá no Rio de Janeiro, tá? Então, olha só, é o mesmo idioma? É o mesmo idioma. Mas aí, dependendo da região que você tá, né? O fonema sai diferente. Ok? Quer falar, Matheus? Aqui, Bruno, a gente tem um sorvete chamado Moreninha. Temos. Exato. Tem diversas coisas que é diferente, né? Mas é a mesma coisa. Significa a mesma coisa, né? Eles podiam colocar aqui, como América Centro-Oeste, colocar aqui América do Sul, aqui o Brasil inteiro, América do Leste, aí colocar o outro lado da América do Leste, aí colocar a América do Norte. Tá, fala. Eu sou do Leste, mas traz um sotaquezinho. Gente, oi. Pode. Voltando, então, à nossa tarefa, tá? Continuando, aqui tem o total da área do território brasileiro e dos outros também, né? Dos outros também. E o total da população, gente, aqui no Brasil, deixa eu ver, dos outros também, todos de 2010, tá? Só um pouquinho. Pronto? Esse dado aqui, ó, em 2010, nós tínhamos no Brasil mais de 190 milhões de pessoas, tá? Mais de 190 milhões de habitantes. Essa contagem oficial foi de 2010, por quê? Porque em 2010 foi o último ano em que houve a contagem total da população, chamado de censo demográfico, tá?
esse censo demográfico nada mais é do que a contagem da população. É realizada aqui no Brasil por um órgão federal chamado IBGE, tá? Que chama-se Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então, aí, o IBGE, ele é responsável, entre outras coisas, né, da contagem da população brasileira. No Brasil, ele é feito de 10 em 10 anos. Era para ser realizado, né, no ano passado, no ano de 2020, porém, por causa da pandemia e por causa do distanciamento social, não deu para a gente fazer essa contagem da população. Mas, segundo outros estudos, né, antes aí do IBGE, foi contabilizado um total, não um total, né, aproximadamente 213 milhões de brasileiros, tá? Até certo momento. Agora a gente não sabe como que tá, né? Provavelmente depois que eu falo assim, não vai voltar ao normal tão cedo. É uma realidade e infelizmente a gente vai ter que aprender a conviver com ela, né? Não vai voltar tão cedo o nosso momento, né? Vamos falar assim, de passear, de estar livre, né, gente? Do nosso direito, assim como está na nossa Constituição Federal, né? No artigo 5º, que é o direito de ir e vir. A gente está sendo impedido de desfrutar desse direito, tá? O direito de ir e vir, mas por causa dessa doença, tá? Então, assim, essa contagem, né, da população vai demorar mais uns anos para acontecer, né? Então, assim, era para ter acontecido ano passado, né, no ano de 2020, por quê? Porque aqui no Brasil faz a contagem de 10 em 10 anos, tá? Pelo IBGE. O ano passado não deu para fazer por causa da pandemia, tá? Então, quem sabe daqui mais um ano ou 2 anos, né, quando a gente começar, né, a normalizar, se Deus abençoar, né, a gente voltar ao nosso normal, né, a gente consiga saber realmente o total da população. Agora, por que precisa saber do total da população? A gente vocês sabem? Por que é necessário saber quantas pessoas tem no Brasil? Perfeito, ótimo, tá? Então, olha só, quando o governo federal, ele tem... Vamos acordar, João? Quando o governo federal, ele tem esses números na mão, ele sabe quantas pessoas existem no Brasil, ele pode destinar verba suficiente para tal coisa, ele pode distribuir, tá? Por exemplo, o que a gente precisa? A gente precisa de segurança pública, né? Por exemplo, aqui, vamos falar de uma cidade pequena, vamos falar de Anhanduí, né? Anhanduí é um município pequenininho, tá? Por exemplo, se ali os governantes, né, vamos falar o governo do estado, ele sabe quantos habitantes tem em Anhanduí, ele vai levar a verba, ele vai doar, né, vai dar a verba suficiente para que aquela gestão, né, a prefeitura, ele consiga colocar segurança pública, ele consiga investir em saneamento básico. O que é saneamento básico? Água encanada, rede de esgoto, né? Infraestrutura, que é o que é infraestrutura? Construir prédios públicos para atender a população. O que é isso? Hospitais, né? Escolas, tá? Então, olha só, quando ele sabe quantas pessoas tem naquele local, ele consegue destinar a verba suficiente para aquele local. Por exemplo, aí eu falei de Anhanduí, né? Aí o gestor lá, né, o governo federal pega e manda uma verba aqui para Campo Grande, tão pequena que não dá para gerir nem lá em Anhanduí, vai dar para gerir aqui em Campo Grande, é uma cidade tão grande, né? E a gente cerca de mais de 800 mil pessoas só aqui em Campo Grande. Não dá, mais até. Eu acho que está chegando até nos 900 já, tá? Então, assim, precisa ter a contagem da população. João, eu não vou falar de novo, levanta. Agora a tarefa de vocês. Mas você já está falando tudo isso aqui na frente, o que eu vou escrever lá atrás? Não.
Aí, ó, presta atenção na hora que vocês virarem, para não escrever, né, na folhinha de outro, tá? Vê certinho, ó, o Brasil tá aqui, a hora que você virar a folha, ele vai estar aqui embaixo. Tá? Pode arrancar a folha se precisar, tá? O que vocês vão escrever aqui atrás, então, professora, se tudo que precisa saber do país está aqui na frente? Não tem tudo aqui na frente. Sabe o que não tem aqui? Cultura, curiosidades, tá? Gastronomia, tudo que tem de diferente nos países que não tem aqui, ó. Vocês vão escrever lá atrás. Por exemplo, aqui no Brasil, uma cultura típica daqui do Brasil é o carnaval. O carnaval, a gente tem carnaval aqui, não tem? Tem em outros locais do mundo? Às vezes tem, tá? Que nem no México, né? No México, ele tem aquela cultura dos mortos, né? É tipo o carnaval deles. Mas o carnaval originário é nosso. É nossa cultura. Comida, gente. E comida? Feijoada. Feijoada é brasileira. Tá? Então, olha só. Tem diversas coisas. O que vocês vão colocar lá atrás? Curiosidades sobre aquele país. Tá? Curiosidades sobre aquele país. Como que a gente vai fazer, Pro? Vocês vão preencher de cada país certinho, tá bom? Tirar a fotinha, escrever seu nome e série, manda lá no celular da professora. Ok? Pronto. Duas coisas. Tem uma parte morais nessa escola, não tem? Tem. Só vou saber. E deixa eu falar. Ô, professor, faz uma pergunta. Ô, professor. Todos os países, é isso? Pode colocar o quê? A cultura. Pode. Vou colocar uma coisa, tipo, colocar a cultura de cada país em todos. Pode. Simplicidade. Uhum. Por exemplo, se você quiser colocar da comida, aqui do Brasil você pode falar pode falar da feijoada. De outro país. Exato, tá? Então, se ele tiver aqui, você pode colocar. Deixa eu voltar isso vai. Vamos lá, pessoal, continuando. Ô, professor, então deixa eu ver se eu entendi. A tarefa, você tem que recortar isso aqui, colar aqui essa folha lá, e depois você tem que... Não é para colar em lugar nenhum. Não? Não é para colar. Olha só. Deixa eu só achar minha folha aqui de novo, que eu saí dela. Peraí. Tiago, o que você vai fazer, ó? Tá vendo que na frente tem os países, não é isso? Tem os países, tá? Por exemplo, aqui do Brasil. Vai que você vai querer falar sobre uma curiosidade daqui do Brasil, você vai falar da comida, tá? Ou da música, né? Aqui do Brasil, a cultura musical daqui é o samba, né? O samba nasceu aqui no Brasil. Então, assim, você pode escrever aqui atrás. O que você vai fazer? Você vai pegar lá onde está o Brasil e vai escrever cultura musical do Brasil, é o samba. Aí, depois você vai lá no outro país. Qual que é o outro? A Rússia. Aí você quer falar sobre a comida da Rússia. Aí você vai colocar lá, comida típica da Rússia, aquele chucrute, né? O chucrute. Aí você quer falar do Canadá, alguma coisa diferente que acontece no Canadá. Aí você escreve aqui atrás. Aí depois, quando você quiser, de todos os países, essa curiosidade, né, dos outros países, você vai tirar foto, escrever seu nome e sua série e vai me enviar lá no celular, no WhatsApp, tá? Não é para mandar no grupo, tá bom? Pode destacar essa folha? Pode destacar, mas não é para colar, tá? Não é para colar em lugar nenhum. Vocês vão guardar na pastinha de vocês, ok? Então, não é para colar em lugar nenhum, tá? É para destacar, para ficar fácil para vocês manusearem ali na hora de fazer a prova, na hora de fazer a tarefa. Tá certo? Certo? Sim. Beleza. A Rússia tem mais parte território que a gente? A Rússia, gente, é o maior território. Por exemplo, se você quisesse colocar essa curiosidade, né, você pode colocar. A Rússia é o maior país do mundo em territorial, tá?
em área, né? Tem bastante. Vou colocar só 3 coisas atrás, sabe o quê? Comida e comida regional, curiosidade e festividade. Professor, eu posso cortar? Lembrando, gente, que a gente lê tudo, tá? Não pode escrever qualquer coisa. Não, porque tá valendo nota. Então, não é colocar lá só a abobrinha, né, que eu vou dar nota. Tá? Tem que escrever mesmo as coisas certinhas. Ah, eu acho que não. Porque daí você vai acabar perdendo e vai ficar ruim para você guardar. É melhor deixar assim. Fala, João. Matheus. É. E se fosse tudo? Ah, metros cúbicos, aí você ia ter que dividir por 3. Ia ser dividido por 3. Os metros cúbicos. Porque o quadrado é 2, né? Ah, eu acho que o número ia ficar menor. Tá? Mas vamos lá, pessoal. Continuando. Vai rapidão. Continuando agora na página 4. Vamos lá, que já tem atividade para a gente fazer. Então, deixa eu ler ali. Olha só, na página 4, ele fala assim, lá em cima, né, ó. O Brasil está localizado totalmente no hemisfério ocidental. Ixi, e agora, né? O que divide o planeta em hemisfério oriental e ocidental é aquela linha que passa bem no meiozinho, chamada meridiano de Greenwich, tá? Então, ele divide ali em hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Gente, hemisfério oriental sempre vai estar lá do lado da Ásia, tá? Do Japão, da Ásia. Lembra dos asiáticos, do Oriente? Aí você vai lembrar do hemisfério oriental. Ocidente é onde o Brasil está, onde a América, né, inteirinha está, tá? Que é do outro lado, tá bom? Então, o Brasil, ele está totalmente inserido do outro lado do meridiano de Greenwich, no hemisfério ocidental, tá? A maior parte do seu território, aproximadamente 93%, está situada no hemisfério sul. Ou seja, o Brasil, então, ele está... Quem que divide em hemisfério norte e hemisfério sul? A linha do Equador, tá? Então, a gente tem duas linhas imaginárias aí, importantíssimas. Primeiro, divide assim, ó, em pezinho, né? O meridiano de Greenwich, que divide em hemisfério oriental e ocidental, e o outro que cruza, assim, o hemisfério, a linha do Equador, que divide na parte de cima, hemisfério norte e hemisfério sul. O Brasil, então, ele está aqui, ó, nesse quadrante, tá? No hemisfério ocidental e 93% abaixo da linha do Equador, ok? Além, né, da linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, tá? Que também é outra linha imaginária, passa pelo território brasileiro, como você pode observar na imagem ao lado e no mapa desta página. Pessoal, o Trópico de Capricórnio, inclusive, aqui embaixo, ó, nesse mapa aqui, se vocês virem, ele passa no extremo sul do Mato Grosso do Sul, tá? Então, aí, ó, lá no extremo sul do Mato Grosso do Sul, passa a linha do Trópico de Capricórnio, tá bom? Vamos lá. No sentido norte-sul, o país apresenta uma extensão territorial. Norte-sul é o que você estava me perguntando, qual que é a extensão do Brasil, né? Norte-sul, de cima para baixo, tá? De cima para baixo. Tá vendo as setinhas aqui, ó? São os pontos extremos. O que é ponto extremo, professor? É até onde vai o território brasileiro. É o último território, é a última pontinha do Brasil, tá? Então, a gente tem aí em 4 lugares, ó. No norte, sul, no leste e no oeste, tá? A gente tem 4 pontos extremos no Brasil.
até onde vai todo o nosso território, tá? Então, a gente tem, ó, 4.378,4 quilômetros no sentido norte-sul, tá? Ou sul-norte, tanto faz. Nesse sentido aqui, então, em pezinho, ele tem esse total de quilômetros rodados. Olha isso, né? 4.378 quilômetros. Agora, nesse sentido aqui, ó, leste-oeste, né? Ou oeste-leste, tanto faz, ele tem 4.326,6 quilômetros. A diferença é bem pouquinha, tá? Olha lá, dá 51 quilômetros apenas de diferença. De daqui para cá e daqui para cá. Não permitiram isso. Provavelmente eles foram caminhando não, eles foram traçando essa medida. Hoje é muito mais fácil fazer isso, porque a gente tem os satélites a nosso favor, tá? Então, é muito mais fácil ele pegar, né, com as tecnologias que os satélites, que existem nos satélites, né, e fazer essa medição, tá? Aí depois ele coloca assim, ó, observe esses pontos no mapa e também a distância espacial do território no continente, fazendo fronteira com quase todos os países, tá? Então, a gente tem aí, ó, ali embaixo, na primeira atividade, na cartografia aí, ó, a gente tem esse mapa, como eu já havia falado, né? O que compõe o mapa, né? Compõe o mapa a imagem que está representada nele, o título, né, que leva o mapa. A gente tem aqui, ó, Rosa dos Ventos, né, para a gente saber a direção, e aí a gente tem ali, como é que chama? As legendas, né? As legendas do mapa, para a gente também saber do que ele está falando, tá bom? Esse quadradinho pequenininho aqui, ó, ele representa, por exemplo, ó, ele colocou aqui nessa figura, ele colocou nessa figura o mapa mundo. Essa figura aqui, ó, na onde que ela está localizada no mapa mundo? Dentro do quadradinho vermelho. Então, às vezes, a gente vê isso, né, em vários mapas, tá? A gente tem a forma representativa ali de forma geral, no caso aqui o mapa mundo, e na onde está se destacando, né, essa parte maior que ele está mostrando, é ali dentro daquele quadradinho, tá? Então, a gente tem aí as setas que indicam, então, a distância e os pontos extremos, tá? Leste-oeste. As questões serão feitas no caderno, não é necessário copiar, tá? Só colocar aí a data, coloca só a página e o número da pergunta, tá? Por exemplo, ali a questão número 1, então ela está dividida em 6 perguntas, né? Na letra A até a letra F, tá? Então, ali, a primeira pergunta, ele fala assim: quais estados brasileiros apresentam parte de seu território no hemisfério norte? O que divide o planeta em hemisfério norte e hemisfério sul? Acabei de explicar. Ele é Equador, mas diante de... A linha do Equador, né? Hemisfério norte e sul é a linha do Equador, Matheus, tá? Não. Eu perguntei só um, não perguntei os dois, né? Não. Então, aí, o que divide em norte e sul? A linha do Equador. Quais são os estados brasileiros que estão, então, no hemisfério norte, ou seja, acima da linha do Equador, tá? Já posso adiantar a vocês que são 3, né? É bem observável ali que são 3. Não precisa estar totalmente do lado norte. Eles apresentam parte do seu território do lado norte, tá? Acima da linha do Equador? No hemisfério norte não é acima da linha do Equador, tá? A letra B. Quais estados brasileiros apresentam o território ou parte dele, tá? Ao sul do Trópico de Capricórnio. Acharam o Trópico de Capricórnio? É essa linha pontilhadinha, né? Ali embaixo. Então, vocês vão colocar o nome dos estados que estão totalmente abaixo ou que passa pela linha do Trópico de Capricórnio. Na letra C. Quais são os 2 países da América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? O que é a fronteira, gente?
Fronteira é o limite daquele país e o começo do outro, não é isso? Os dois estão juntinhos, mas aí tem a fronteira entre eles. Quais são, então, os únicos dois aí que não fazem essa fronteira com o Brasil? Ok? Não, 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 não. É, cada um faz o seu. Venezuela? Hã? Não, não é para copiar a pergunta, tá? Só coloca o número da página, coloca a letra ali da resposta e coloca a resposta na frente. Isso que eu gosto da pesquisa de geografia. Letra D, tá? Letra D. Qual cidade, capital de um estado brasileiro, é atravessada pela linha do Equador? Como que é o nome dessa capital brasileira em que a linha do Equador passa em cima dele, tá? Coloca lá o nome dessa capital e põe um estado na frente, ok? Pode ser representado pela sigla. Letra E. O município onde você mora. Qual que é o município onde você mora? Campo Grande. Mato Grosso do Sul é unidade da federação ou estado, tá? Então, Mato Grosso do Sul é estado ou unidade da federação. Município é a cidade que nós moramos, ok? Então, município, né? O município onde você mora está situado ao norte ou ao sul do Trópico de Capricórnio. E a letra F... eu vou passar para vocês, porque são coordenadas geográficas, não tem como a gente saber a precisão aqui na tela, tá? Nesse mapa. Mas eu já pesquisei, e aí eu vou passar na tela, eu vou escrever aqui para vocês aí na tela, e vou passar ali no quadro para o pessoal a letra F, somente, tá? Pessoalzinho aí de casa, pode fazer, tá, gente? Não precisa copiar. Não precisa copiar a pergunta, é só colocar o número da página e escrever a resposta. Vai rápido, tá? Enquanto eu colocar a letra F ali depois para vocês. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Ah, não, depois eu passo essa. Façam as outras primeiro, aí depois eu passo a F, tá? São dois países que não fazem fronteira com o Brasil. Matheus, para fazer atividade em silêncio. Já tem 3. A P, que estado? É um dos três, é um só que não tem que falar pra fora. Não. Professora, essa criança não sabe falar básico. Pois é, né, gente? Isso atrapalha do tanto. Vocês trocaram a máscara? Sim. Pode ser. Sim, estamos usando máscara. Trocou a máscara da pandemia. Troquei. Vamos saber que das horas? Horas. 10h32. 10h32? Ótimo. Falta.
Não, mas ele tem 50, 48. Pronto, pessoal. É facinho, né? As coordenadas geográficas, né? Pronto? Mas e cadê o resto aí? Ah, tá. Pronto, agora eu vou eu pergunto só quais estados, tá? Vai colocar sigla, tá? Terminei, professor. Que apresentam um território ou parte dele, só tem uma sigla. Não, Aqui, ó. Quais estados brasileiros apresentam o território ou parte dele ao sul do Trópico de Capricórnio? Só tem uma sigla do sul? Mas tem parte dele, né? O que mais? Quais outros? Cadê o Trópico de Capricórnio? Tá. Quais outros aí estão ao sul do Trópico de Capricórnio? Santa Catarina. Rio Grande do Sul. Todos eles. eu confundi com o sul do Equador. Faz parte, né? O mistério como se diz assim, o planeta ele está dividido, né? Ó, vou colocar aqui. Você pode dividir ele em 4, né? 4 partes, tá? Ó. Vamos falar assim, a pizza, né? Você pode dividir ela em 4, tá? Como que eu divido? Em hemisférios. Mas quem que divide em hemisférios? As duas principais linhas, né? Essa aqui que é a linha do Equador. E o meridiano de Greenwich. Isso. E esse aqui, ó, é o meridiano. Como que ele divide, né? A linha do Equador divide em hemisférios norte ou sul. E o meridiano de Greenwich, que é para lá, né? Ó, para lá e para cá. Divide em ocidente, oriente. Você pode puxar o caderno, né, professor? Né, professor? Pode puxar o caderno, né? A linha do Equador divide assim. Abaixo assim. Pessoalzinho aí de casa, eu vou colocar ali na tela para vocês compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Peraí. Tela inteira. Vê se vocês estão observando a tela da resposta. Ô, professora, a minha fala é assim. Sim. Porque vai ter uma O oeste. Poxa, professora, faltava só EIF para terminar. Meninos, então vamos lá, ó. A letra A ficou aí. Quais países brasileiros, quais estados brasileiros, né? Apresentam parte do seu território
hemisfério norte, ficou Amazonas, Roraima. Amapá, Pará e Roraima. Tá? Então, ficou esses três. Amazonas, Roraima e Amapá. Letra B. E o Pará? Quais está... Pará, não. Ah, ele pega, né? Verdade. Ele tem a pontinha do Pará, lá para cima de Belém. Ótima observação. Vou colocar aqui no meu também. Pará. Tá? Então, são 4. No mapa é uma pontinha, mas no físico dá uma espação, né? Na realidade. A letra A ficou o seguinte: Amazonas, Roraima, Amapá e Pará. Tá? A letra o quê, Bruno? A letra A. Roraima e Amazonas? Pará. Oi? Ah, eu vou chegar lá. Peraí. Senão eu pulo, né? Senão eu vou pular e eu já estou fazendo com vocês a correção. Letra B. Quais estados brasileiros apresentam território ou parte, né? Ou parte do território ao sul do Trópico de Capricórnio, tá? Então, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Então, ficou ali Mato Grosso do Sul. Não precisa estar na mesma ordem que a minha, tá? Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Gente, é só o mapa. Tá? É só olhar no mapa. O mapa tá certinho. Mato Grosso do Sul, ó. Localizou Mato Grosso do Sul, tá bem aqui, né? Olha ali o Trópico de Capricórnio aqui embaixo, ó, pontilhadinho. Passa em quem? Ele está perguntando, a pergunta, ele está falando assim, quem está ao sul, né? Quem está ao sul do trópico. Se o trópico está assim, quem que é o sul? O sul não é a parte de baixo? Então, quem está para baixo aqui dele, tá? Então, a gente tem ali, ó, um pedacinho, né? A pontinha do Mato Grosso do Sul. Depois, a gente tem uma pontinha do estado de São Paulo. Aí, outra parte ali, uma parte grande do Paraná, e totalmente, né, abaixo da linha aí do trópico, está Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tá? Então, são esses aí os 5 estados que têm parte ou que estão para baixo do Trópico de Capricórnio. A letra C, ele fala assim, qual é, né? Não, quais são... Ah, não, a letra C... Ih, peraí. Quais são os dois países da América do Sul? Ah, gente, aqui eu pulei, peraí. É que eu Pois fiz... eu tô achando estranho isso aí, professora. Aqui na tela eu coloquei errado aqui para vocês, tá? Mas deixa eu ler aqui, ó. Quais são os que não fazem fronteira com o Brasil? É o Equador. Isso, Equador. Se você... A Venezuela, ela tá bem aqui, ó. Ela tá no norte. Ela tá bem aqui, ó. Mas ela não faz. Faz fronteira com o Brasil, tá? Então, quem não faz... Deixa eu só colocar aqui. E Equador. Nossa, meu Deus. Oxi. Aí. Pronto, consertei aí para vocês, tá? Então, a gente tem quem não faz fronteira. O que quer dizer que não faz fronteira? É que não está coladinho com o Brasil, tá? Quem não está coladinho, o Chile está lá do outro lado, perto das cordilheiras, né? Dos Andes. E aí, a gente também tem o Equador, que está um pouquinho ali também, tá? Mais para lá. Olha aqui. Aqui é o Chile, lá do outro lado, ó, tá?
E o Equador, cadê o Equador? Aqui, ó, aqui em cima, bem na pontinha aí, ó, do outro lado, a gente vê também que não faz fronteira, tá? Na letra D, né? D, a cidade que é capital aí de um estado brasileiro, que é atravessado pela linha do Equador, passa bem em cima. Macapá, né? Macapá. No estado do Amapá, né? Amapá. Amapá, tá? Depois nós temos a letra E, o município onde você mora, ou seja, Campo Grande, né? Campo Grande. Norte Ou ao sul do Trópico de Capricórnio? Ao norte, né? Tá acima, né? Então é o norte. E a letra F é as coordenadas geográficas do nosso município de Campo Grande, tá? Então aí, esse número, né, gente? Como que lê esse número todo? Ele lê da seguinte... Sei lá. Ao norte. A D é Macapá. Macapá, tá? Então, aí, como que a gente vai ler nessas coordenadas geográficas, tá? A gente lê a coordenada da seguinte forma. 20 graus, 28 minutos, 53 segundos ao sul e 54 graus, 36 minutos e 58 segundos a oeste, tá? Por exemplo, tô perdida, né? Tô perdida aí no oceano, mas eu tenho um sisteminha de coordenadas geográficas e eu preciso que alguém me localize. Se você tiver esse sistema, você não está perdido, tá? Você só precisa que alguém vá lá e te resgate. Como assim? Vou falar essas coordenadas. Quais são elas? 20 graus, 28 minutos, 53 segundos ao sul, ou seja, estou na parte de baixo do planeta. Agora, eu estou na parte de baixo, nessa ou nessa? Eu estou 54 graus, 36 minutos, 58 a oeste. Eu sei que eu estou do lado de cá, então vai estar bem aqui, ó. No sul, na parte de cá. Ok? Posso ler? Oxi! Primeiro, uma pergunta. Mas nós dentro aqui vai ver assim, Você já saiu na minha aula, ela ainda não. Ela vai primeiro porque também ela é dama, né? Exato. Vamos lá, gente. Continuando. Pessoal de casa tem pergunta? Não? Tranquilo? Então, próxima página. Página 5. A gente vai falar, olha só, isso é uma curiosidade ali no Saiba Mais, tá? Bem interessante a gente saber que tem a ver com a linha do Equador, ali naquela cidade que a gente falou, naquela capital, tá? Lá no Macapá. Olha isso. O município de Macapá, capital do estado do Amapá, é atravessado pela linha do Equador. Não foi isso que a gente viu no mapa anterior? Olha aqui, a linha do Equador passa bem em cima, né? Passa bem em cima, tá? Desse modo, uma parte da cidade fica no hemisfério sul e a outra parte no hemisfério norte. Só um pouquinho, pessoal. Tendo em vista uma divisão imaginária da cidade, foi construído um estádio de futebol, cuja a linha do meio do campo, do gramado, coincide exatamente com a linha do Equador. Então, trata-se do estádio Milton Correia, popularmente conhecido como Zerão, que apresenta, assim, um lado ao norte da linha do Equador e o outro ao sul, tá? Eles fizeram essa representatividade, muito interessante, né? Onde passa exatamente, né, a linha imaginária, onde cruza a linha imaginária da linha do Equador, eles construíram, então, esse campo de futebol, e a linha do meio, né, que divide o campo, também divide em dois hemisférios.
tá? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Essa linha aqui, ó, do meio do campo, então, é onde passa a linha do Equador, lá na cidade do Macapá, tá? Aqui agora, tratados internacionais, atividades econômicas, informação do território brasileiro. Agora sim a gente vai entrar na fase, tá? Então, o Brasil tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, o que corresponde a 47% de toda a América do Sul, ou seja, quase metade da América do Sul inteira é só o território brasileiro, tá? Dos 100%, que é o continente sul-americano, 47% é só o Brasil, tá? Quase metade, né? Isto é, né? Quase a metade do subcontinente. Para chegar a tais dimensões, foram necessários longos processos de ocupação de terras e desenvolvimento de diferentes atividades econômicas. Tais processos começaram a ocorrer antes mesmo da vinda, né, dos portugueses em 1500. Então, vamos lá, ó. O Tratado, né, de Tordesilhas. Gente, é incrível, né? Tipo assim, nossa, mas o Brasil foi descoberto, né, em 1500. Mas o Tratado de Tordesilhas foi assinado antes da descoberta. Como que foi feito esse tratado, né? Eles já tinham, então, esse acordo entre eles, né? Os espanhóis e os portugueses já tinham esse acordo, que era de 370 léguas, né, náuticas para dentro do território, pertencia aos portugueses, de qualquer terra que eles fossem encontrar, tá? Então, aí, 370 léguas para dentro do território pertence aos portugueses, o resto é dos espanhóis, tá? Então, assim, eles já tinham feito, né, esse era o tratado entre eles. E o Tratado de Tordesilhas, então, aqui no território, né, até então não era o território brasileiro, tá? Foi assinado em 1494, né, e as capitanias hereditárias, né, do pau-brasil até a cana-de-açúcar, aí a gente já está falando. Melissa, desconecta aí o seu áudio, por favor, tá? Tá fazendo barulho aqui. O pau-brasil e a cana-de-açúcar, a gente já está falando da economia, né? Que acabou alavancando, né, o progresso aqui do nosso território, tá bom? Então, vamos lá. Antes da chegada oficial dos portugueses ao litoral brasileiro, as terras que viriam a compor nosso país já haviam sido divididas de acordo com os interesses dos reinos de Portugal e Espanha. É fato que não se conhecia em detalhes o que estava sendo partilhado. Então, olha só, eles não sabiam o que eles iam encontrar, mas era esse o acordo que eles firmaram, tá? Então, aí, a próxima terra que a gente encontrasse, 370 léguas para dentro do continente, né, ou seja, em terra firme, pertenceria a Portugal, independente do que eles achassem lá, tá? E o restante pertencia à Espanha. Por isso, então, que o tratado, ele foi assinado antes da descoberta do Brasil, tá? Porque eles já fizeram esse tratado antes. Qualquer terra que a gente encontrasse, 370 léguas para dentro, pertencia a Portugal, e o resto para a Espanha, tá? Então, esse era o tratado. O que eu falei de emprestar as coisas, gente? Ó, tem algo aqui para vocês utilizarem. Não é para pegar, gente. O Tratado de Tordesilhas, assinado pelas duas coroas em 1494, definiu o meridiano localizado a cerca de 370 léguas a oeste de Cabo Verde, que é, né, um arquipélago no Oceano Atlântico de domínio português. As terras a oeste do meridiano seriam espanholas e as situadas a leste, portuguesas. Considerando esse tratado, o território teria cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados
de extensão, menos da metade do que apresenta atualmente. Em razão de interesses em outras terras, os portugueses iniciaram o processo de colonização efetivamente apenas por volta de 1532, quando perderam parte do domínio comercial que tinham no Oriente e perceberam a aproximação de outros países que queriam explorar as terras brasileiras. Então, ou seja, eles vieram, né, para o nosso continente tardiamente. Enquanto o outro já estava aqui explorando a parte dele, depois que eles vieram, por que eles vieram explorar aqui? Porque eles estavam perdendo o comércio lá nas Índias. Eles precisavam de mais especiarias, né, mais coisas para poder trocar ou vender lá na Índia, tá? Então, eles estavam perdendo aí essa parte comercial, eles precisavam de novos produtos para poder comercializar, e que eles vieram para cá, tá? Cadê? Criaram, por isso, frentes colonizadoras com certa autonomia ao longo da costa. Assim, em 1534, formaram as capitanias hereditárias. O que eram, né, as capitanias hereditárias? Eram grandes faixas de terras doadas a nobres portugueses, e as recebia como donatários, com a missão de desenvolvê-las a serviço da coroa. Então, olha só, as capitanias hereditárias eram o quê? Territórios dentro por exemplo, dentro daqui do Brasil, tá? Que eram cedidos às famílias nobres, por exemplo, as famílias nobres portuguesas, que acabavam cultivando alguma coisa ali naquele território, mas não pertencia àquela família, o que eles cultivavam. Pertencia a quem? A coroa, tá? Pertencia à coroa portuguesa. Então, a terra ela era cedida, era doada para ele utilizar somente para aquilo, tá? Mas ele tinha que arcar e mostrar, né, as contas, vamos falar assim, para o governo que era o detentor da terra, tá bom? Então, era terra cedida. Na outra página, a gente tem ali, página 5, o mapeamento dessas capitanias era de extrema importância para que Portugal conhecesse o território que colonizava, mesmo à distância. Contudo, consistia em uma tarefa complexa que veremos a seguir. Por que ela é complexa? Lembra que vocês perguntaram para mim no começo da aula como que era, né? Como que eles sabiam o que tinha no território, qual que era o tamanho do território? Eles não sabiam. Não sabiam. Hoje a gente sabe porque a gente tem imagem de satélite, não é isso? Mas naquela época, como que eles sabiam? Gente, eles iam navegando ou explorando, né? Quando está em terra firme, iam desenhando tudo o que eles achavam no caminho, tá? Então, foi assim que foi feito os primeiros mapas. Esses dois mapas que estão aí na página 6 da apostila de vocês, um é o mapa real que a gente conhece hoje, porque é via satélite, né? O mapa ali que está falando capitanias hereditárias. O outro mapa, ele foi desenhado, tá? Ele foi construído à mão por diversos exploradores que iam passando e iam contornando, né, ou escrevendo em folhas, descrevendo tudo que eles encontravam no caminho. Tá? Então, olha só como que a tarefa deles não foi nada fácil. Não foi nada fácil, tá? Então, olha aí. Cartografar, né? Nos primórdios da colonização, era uma atividade imprecisa e, por vezes, bastante tediosa, tá? Ou seja, muito difícil, né, de fazer. Observe que no mapa à esquerda, elaborado por um reconhecido cartógrafo português chamado Luiz Teixeira, cuja data aproximada é de 1586, o estuário do Prata. O que é o estuário do Prata, gente? É uma via de navegação, tá? São rios, chamado de estuário do Prata. Na onde que ela fica, aqui embaixo, ó, tá? Bem aqui embaixo. Hoje a gente conhece como Rio da Prata, né? Até chegar perto ali da Argentina. Quando chega dentro da Argentina, ele é chamado de Rio da Prata. Do lado brasileiro, hoje nós conhecemos como Rio Paraná. É o mesmo rio, tá? O Paraná do lado brasileiro
o Rio da Prata do lado argentino, tá? Muito grande, é imenso, né? Mas não é um rio totalmente brasileiro, porque parte dele está lá na Argentina, tá? Então, aqui embaixo, a hora que vocês encontrarem, vocês vão ver, ó, o estuário da Prata. Então, é esses dois momentos aqui, ó, tá aqui e tá aqui, tá? Então, aí, continuando ali a leitura. Situado entre a Argentina e o Uruguai, assim como o Rio Paraná, olha aí, aparecendo dentro das possessões portuguesas. Ao compará-lo com um mapa atual mais preciso, ao lado, né, que é esse amarelinho aí, percebemos grandes divergências, tá? O estuário do Prata, assim como o Rio Paraná, na realidade estavam dentro dos limites espanhóis. Perceba a diferença entre as posições do rio nos dois mapas. É interessante refletir sobre os fatos que levaram a tais tipos de registros. Poderiam ser apenas erros ou mesmo atitudes propositais para se apropriar de recursos situados para além dos domínios acordados. Gente, olha aí a discussão, né? Como assim, né, professor? Não estou entendendo nada que está falando. Gente, olha só. Tá vendo essa risca bem aqui no meio? Ó, se eu fechar isso aqui, ó, eu tenho desse lado aqui somente a propriedade dos portugueses. Não é isso? Só dos portugueses, não é? Se eu abro inteiro, aí eu tenho o outro lado também, que é dos espanhóis. Lá no desenho, o que eles colocaram? O desenho do Rio da Prata, do estuário da Prata, em território português. Por que eles fizeram isso? Por que eles colocaram um rio, né, no território deles? Porque para adentrar dentro de um território desconhecido, é mais fácil você ir por dentro do rio do que você ir por dentro da mata, tá? Então, aí, o que eles fizeram? Eles colocaram dentro do território, dos portugueses. Mas, na verdade, hoje, se a gente for ver aqui, ó, ele não está no território português. Essa linha verde aqui, hoje, retrata para a gente como era o Tratado de Tordesilhas, como realmente é, tá? Então, se você for perceber, o Rio da Prata, ou o Estuário da Prata, ele estava do lado dos espanhóis, e não dos portugueses, como eles colocaram aqui, tá? Então, assim, a gente não sabe, é isso que a apostila traz aqui em cima. A gente não sabe se isso foi um erro, né, de cálculo, ou se foi proposital, tá? A gente nunca vai saber, né? Porque quem fez o mapa já não está mais entre a gente, tá bom? O que vocês vão fazer agora? Vocês vão comparar os dois mapas, tá? Comparar os dois mapas e escrever aqui embaixo quais foram as diferenças que vocês encontraram entre um e outro, ok? É essa tarefinha de vocês agora na sala de aula. Podem fazer. Pessoal de casa, tem pergunta? Pessoal de casa, deixa eu só falar uma coisa. Eu só estou vendo aqui na minha tela a Melissa. Cadê o resto? Quero saber do Tiago, quero saber do Renan Rodrigues, quero saber do Guilherme Ude, a Maria Clara Oliveira e a Ana Carolina. Cadê vocês? Para todos vocês ficarem na tela, tá? Então, se tem dúvidas sobre a atividade de agora, o que vocês vão fazer? Pega os dois mapas, compara um e outro, ok? E descreve aqui embaixo quais foram essas diferenças que você encontrou no mapa 1 e que você percebeu que está de outra forma no mapa 2, ok? Vamos lá, gente. Não, ainda não. Ainda tem gente fazendo. Professora. Os professores não ficam a gente, mas a gente está todo. Não, mas agora eu já estou vendo todos eles. Professora, esse meio que, sei lá, escritinho aqui. Não, esse escrito aqui, ó, não é para colocar. Não tem a mínima importância. No desenho do mapa mesmo, tá? O que você percebeu de diferente de um e de outro? Tá bom. Aqui tem 2 Maranhão, dois. Eu esqueci o outro nome. Mas tem 2 Maranhão aqui em cima e 2 bem aqui em cima. Aí mesmo.
Mas vocês vão dar alta. Ah, sabe o que é isso? Só um minutinho, tá, gente? Eu já volto. Só um pouquinho. Alguém falou para conversar? Matheus, alguém falou para conversar? Ou falei para fazer atividade? Terminou? Ótimo. Fica aí, então, não é para conversar com ninguém. Deixa eles terminar. Por que tá aparecendo dois Maranhão aqui, ó? Porque tem... Tá vendo essas risquinhas aqui, ó? É do jeito que era separada a terra. Tá? Do jeito que era separada. Mas por que ela tá separada assim, desse jeito, esses risquinhos aqui, ó? Caraca, vai ter dois Maranhão. Atrás que a coroa, ela cedia o território para as pessoas mais ricas, né? Lá, por exemplo, de Portugal. Cedia aquele território para ele e ele vinha para cá, cuidava, plantava, explorava, mas boa parte do que se produzia voltava para a coroa, tá? Então, essas divisões, esses risquinhos que vocês estão vendo, é porque pertencia, então, a cada uma dessas famílias, tá? Agora, por que aqui desse lado, você falou para mim, tem dois Maranhão? É porque hoje, essas divisas situam-se no Maranhão, tá? Então, assim, não é porque naquela época não tinha dois Maranhão. Na verdade, naquela época não existia nem estado, tá? Então, hoje, né, Rio Grande do Norte, se você olhar aqui, também tem mais Rio Grande do Norte, né? Então, assim, hoje a localidade é essa, tá? Não quer dizer que tem dois Maranhão, tá? Vou dar mais um minutinho para a gente continuar, porque eu ainda tenho mais coisa para fazer hoje. Vai ver com outro isso aqui, né? 11h05. E ainda tem mais 2 atividades. Pode ir para o cima. Manda, Pro. Um pouquinho, pessoal. Mas aqui ela tá aqui embaixo. Mas é aqui, gente. Tá vendo que aqui nem aparece, ó. Olha só que é mais longa, né? Ó, aqui, ó. Tá? E aqui tem o site, essa pontinha que é Vai melhorar essa atividade. Oi. Nada, eu ia falar que ia falar pra mim. Vamos lá, gente. Vou continuar, senão não vai dar tempo, tá? Quando vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo a leitura aí da próxima página. Vou só compartilhar essa tela aqui. Aí, nós temos na página 7, tá? A gente já está quase terminando. A primeira atividade econômica rentável produzida, né, em terras brasileiras, lá no século XVI, foi a exploração da madeira denominada pelos povos indígenas nativos de Ibirapitanga, chamado pelos portugueses de pau-brasil. Esse recurso era utilizado para a produção de móveis, além de como corante de tecidos e outros materiais. Porém, os gastos da colônia eram elevados e os lucros com a extração da madeira insuficientes. Assim tornou-se importante encontrar novas atividades econômicas que trouxessem mais ganhos aos portugueses, tá? Então, a primeira fonte, né, vamos falar assim, de renda, né, dos portugueses foi a exploração do pau-brasil, tá? Que essa árvore aqui, ó, é uma das poucas que ainda existe no Brasil, né? Como a extração do pau-brasil, você vai guardar ou vou ter que recolher? E se eu for recolher, eu já quero com a senha. Tá, então vamos lá.
Como a extração do pau-brasil não se mostrou uma atividade tão lucrativa, a saída foi a produção de açúcar. Olha aí. As primeiras tentativas de cultivar cana-de-açúcar no Brasil ocorreram na capitania de São Vicente, atualmente pertencente ao estado de São Paulo. Ou seja, olha só, lá naquelas capitanias, né, aquelas terras, aquelas faixas de terras que foram divididas ali, ó, fica mais ou menos aqui para baixo, capitania de São Vicente, tá? Aonde, então, começaram a produzir a cana-de-açúcar aqui no Brasil. Opa, peraí que virou aqui. Oi? Tem muitos aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. Tem muitas plantações de cana-de-açúcar aí na rodovia. Muito. Aqui no nosso estado forte, né? A gente vai ver quando a gente começar a olhar região por região, né? A nossa, Mato Grosso do Sul, a gente vai, desculpa, a região centro-oeste, né? Vai ser a última região que a gente vai ver, vai estar lá no fim do ano, tá? No fim do ano. Mas a gente vai ver na produção econômica nossa, né? O nosso carro-chefe aqui é cana-de-açúcar, soja e o rebanho bovino, tá? De gado de corte. Tem cana-de-açúcar? É delícia, eu adoro. Professora, eu e minha mãe gostam de cana-de-açúcar com limão, assim, né? Garapa, né? Garapa. Então, eu não sei porquê, mas tudo que eu assim, bebo garapa, eu não fico sem sono. Até quando eu pego garapa da fome, fica assim, ó. Isso que eu ia falar, para mim é o contrário. Para mim dá sono. Mas vamos lá. Vamos terminar. Não é ele dessa vez. Até perdi onde eu estava. Ah, tá. Na capitania de São Vicente, área atualmente pertencente ao estado de São Paulo. A divisão das capitanias hereditárias favoreceu em certas localidades o cultivo da cana, porém nem todas as áreas chegaram ao mesmo nível de resultados, tá? As dificuldades na produção açucareira na capitania de São Vicente fizeram com que a prática fosse abandonada no local. A partir disso, a região Nordeste seria o principal ponto de desenvolvimento da capitania canavieira, da economia canavieira no Brasil, utilizando para tal a mão de obra escravizada, em especial a africana, mas também a indígena. A vinda dos povos escravizados trazidos da África contribuiu não apenas para o desenvolvimento econômico do nosso país, mas também para a nossa riqueza cultural e identidade nacional. Portugal obteve grandes lucros com o trabalho escravo na produção açucareira. Contudo, a presença das investidas dos holandeses logo passaram a ameaçar os interesses lusitanos. Entre idas e vindas, além de diversas batalhas, em 1634, eles conseguiram tomar posse de importantes áreas de cultivo de cana no Brasil. Esse episódio representou um duro golpe aos portugueses. Gente, aqui embaixo, só para dar uma alavancada aí, né, no nosso conteúdo, aqui embaixo, isso aqui está retratando, foi pintado, né, isso aqui é uma tela, né, pintada a óleo, né, que era como eles tinham antigamente, retratando como que eram os engenhos de cana-de-açúcar. O que é um engenho, né? É onde a cana ela vai para ser modificada, tá? Então, aqui que eles transformavam ela em açúcar, para poder ser cultivada, para poder ser comercializada depois, tá? E aí a gente vê aqui, né, ó, tá vendo aqui em cima? Ele tem uma roda gigantesca, ó, tá? Era uma roda gigantesca. E aqui do lado, a gente vê, era um dos, vamos falar assim, um dos instrumentos mais modernos, né, daquela época, que essa roda, ela era girada através dos bois. Mas muito antes disso, antes deles começarem a usar a tração animal, que a gente fala, né, eram os escravos que faziam isso, tá? Eram eles que iam girando, tá? Os moinhos para poder moer a cana e depois secar ela e transformar em açúcar, tá?
Então, isso aqui retratava ali como que era um engenho antigamente, a gente pode ver, só tinha escravos trabalhando lá, tá? Lembrando, gente, que os escravos, eles não estão classificados como imigrantes, tá? Os africanos não estão classificados como imigrantes. Ah, mas eles não vieram de outro país ou de outro continente para cá? Vieram, mas eles vieram forçados. Eles foram escravizados, tá? Então, eles não são imigrantes. Aquele lá, né? Hoje em dia tem imigrante, né? Mas naquela época não era. Diferente, por exemplo, mais para frente a gente vai ver, né, na expansão, que vieram diversos imigrantes, né? Imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, né? Alemães, de tudo quanto é nação vieram para o Brasil, mas eles vieram de forma espontânea. Então, eles são imigrantes. Agora, naquela época, né, os africanos não. Eles não eram classificados como imigrantes, e sim escravos, né? Porque eles vieram escravizados, tá? Então, entendam essa diferença daquela época, tá? Hoje, nos dias atuais, não, tá bom? Então, a gente tem mais uma atividade. Ele coloca aí, ó, observe na página 3 do material de apoio, os mapas das atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro no século 16 e 17, e em seguida responda às questões, tá? Então, ele coloca ali, além da expansão da mineração, também é no caderno. Pega aí rapidão que eu vou ditar para vocês, tá? E o pessoal lá de casa, eu vou compartilhar a tela com vocês aí. Página, aqui, ó. Página 8, tá? Página 8, atividade 1. Pessoal de casa já está na tela. E pessoal daqui, eu vou ditar para vocês. Página 8. Atividade 1. Página 8, atividade 1. Eu vou ler a pergunta, tá? Ele fala assim, além da expansão da mineração e do comércio das drogas do sertão. Ai, meu Deus, a professora falou droga. O que é isso? Gente, as drogas do sertão naquela época eram especiarias. O que é isso? Tempero, tá? Era o que era produzido. Por que é sertão? Porque naquela época, o comércio estava mais centrado lá no Nordeste, tá? Então, por isso que chama drogas do sertão, tá? Mas eram especiarias, ou condimentos, ou temperos, tá bom? Então, vamos lá. A ocupação do território passou por modificações entre um século e outro, tá? Aí ele pergunta assim, quais modificações podemos perceber por meio da análise dos mapas, que se encontra lá na página 3 do material de apoio de vocês? Então, vamos lá. Número 1. As setas que apontam... Ô, Matheus, eu não vou ficar repetindo depois. Estava até agora aí as setas que apontam o sentido da ocupação. As setas que apontam o sentido da ocupação. Deixa eu voltar aqui para parar. Depois você pega, Jonathan. Depois você entra lá no Google Sala de Aula, vai estar os slides lá. Tá? Peraí. Só um pouquinho que eu fiz um negócio errado aqui. Apontam a ocupação, se diversificaram